E aí, pessoas? Tá dando para compreender a sociedade como um todo, a totalidade? Cuidado, viu? De acordo com esse novo teórico que a gente vai falar, não tem como você entender a totalidade, apenas algumas partes dela, mas você não deixa de fazer sociologia por conta disso. Olá, pessoas, eu sou Bruno Scalise e esse aqui é o Sociologia no Tucupi. E agora a gente vai dar continuidade às nossas aulas de sociologia especificamente. Até o nosso último episódio a gente falou um pouquinho sobre o Marx, né? Começamos a escola alemã e falamos de Marx, falamos sobre o método dele, falamos sobre a análise do capitalismo e falamos também sobre a concepção dele de superação do capitalismo. E agora a gente continua com a escola alemã, mas falando agora de Max Weber. O Weber, que vai ter aí com certeza um impacto gigantesco, vai vivenciar esse impacto gigantesco das ideias do Marx e do Nietzsche, e também vai acabar entrando em conflito no sentido ideológico por conta de uma vivência que ele teve bem diferente da do Marx e do Nietzsche, que o Weber ele conseguiu acompanhar o sentido da organização do Estado naquele momento, as reformas que estavam acontecendo naquela situação em que ele vivia e a multivariância de estudos que ele vai ter em muitas áreas do conhecimento. Então, de antemão, o Weber ele vai discordar do Marx na capacidade de compreensão da sociedade. Enquanto Marx acreditava que dava para você entender da totalidade uma teoria geral que você teria da história, o Weber ele não vai concordar com isso. Ele vai entender que, na verdade, a sociedade, o social em si, ele é formado basicamente por variáveis imensas, infinitas, e que mudam a todo momento. Basicamente, o Weber vai dar uma atenção ao indivíduo que não havia sido dado até então. Porque se você for parar para pensar, o Durkheim não estava nem aí para o indivíduo. A questão dele, na verdade, ele falava que indivíduo era coisa da psicologia. Ele vai dar atenção ao coletivo, à consciência social como um todo. O Marx, por sua vez, queria entender a totalidade, entendia, a partir da totalidade. Então o Weber é o primeiro que vai entender que para você conceber sobre a sociedade, você tem que partir especificamente do indivíduo e a influência que esse indivíduo tem com outros indivíduos para formar aquilo que ele chama de ação social. Para conseguir compreender, o Weber desenvolve a ideia daquilo que a gente conhece como tipo ideal. Então, o que seria o tipo ideal? O tipo ideal ele seria extraído da sociedade, ou seja, a empiria, o conhecimento que você tem de mundo, ele é fundamental para você conseguir extrair esse tipo ideal. No entanto, o tipo ideal ele não é apenas resultado da empiria, mas ele também é resultado da capacidade que a tua racionalização tem de moldar um tipo puro de análise. Ou seja, o tipo ideal ele é um construto que é extraído da realidade, moldado pela razão e que ele é puro ao ponto de você não conseguir encontrar ele na realidade efetivamente, depois de passar pelo processo de racionalização. E ele serve para quê? Ele serve basicamente como um modelo, como um norte que você tem de comparação com a realidade. Você extrai da realidade um determinado estereótipo, você molda de acordo com a razão e você vai comparar esse tipo ideal exatamente com a realidade. E aí, esse tipo ideal, ele é exatamente aquela pequena parcela da sociedade, já que não tem como você conceber tudo de acordo com o Weber, mas que você consegue sim se aproximar daquilo que você pode constatar diante da sua concepção de social. E essa é uma metodologia que alguns teóricos com certeza vão abraçar e fazer análises extremamente pertinentes, inclusive do próprio Brasil. Por exemplo, este pequeno livro aqui, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, é feito a partir de uma análise weberiana, uma das interpretações mais importantes e mais conhecidas que a gente tem sobre o Brasil, onde você vai extrair daqui o tipo ideal do brasileiro, que seria o homem cordial. Em algum outro momento a gente vai falar mais especificamente sobre isso, mas é importante você saber que aqui sim tem uma análise weberiana sobre o Brasil. Portanto, é a partir desse processo de racionalização que o Weber começa a conceber aquilo que ele entende como social, as análises sociológicas em si. Aliás, toda vez que você tiver em uma prova de vestibular for de sociologia e estiver escrito a palavra racionalização, suspeita, provavelmente
é Max Weber. E esse processo de racionalização é tão importante para o Weber que ele vai ser considerado por alguns como um neocantiano, por exemplo. E aí já tem uma outra grande diferença que ele vai ter em relação, por exemplo, ao Marx. Enquanto Marx entende que as condições materiais são fundamentais para a gente conseguir entender as questões ideológicas, o Weber vai dar uma importância gigantesca para as questões ideológicas e a concepção de análise que a gente vai ter sobre alguns outros parâmetros. Por exemplo, quando o Weber vai analisar aquilo que ele chama de ação social, que é a capacidade que o indivíduo tem de gerar estímulo em outro indivíduo para cometer uma determinada movimentação em termos sociais, o Weber vai entender que existem 4 formas de ação social. 2 não necessariamente racionais, que seria a ação social afetiva, que é quando você comete alguma coisa por um certo nível de empatia, para você se colocar no lugar do outro. A outra é a ação social tradicional, que você faz movido pela cultura. Agora, as outras 2, elas são racionais, que ele vai entender que é a ação social racional por fins, que é quando você faz porque você não quer deixar de perder ou porque você quer ganhar alguma coisa. Então ela é pensada diante dessa situação. E a ação social racional por valor, que é quando você faz movido por uma doutrina, por uma filosofia, por uma religião, por exemplo, e assim você executa uma determinada conduta pensada, racional. Então tu reparas que esse processo de racionalização é algo eminente, fundamental que a gente vai ter na sociologia dita compreensiva, que é a sociologia weberiana. Inclusive, quando ele vai analisar mais uma vez o capitalismo, lembra que eu te falei que todo sociólogo, principalmente os clássicos, eles vão dar importância para o processo econômico, nesse caso, o capitalismo. E o Weber não é diferente disso. E é a partir daí que ele vai fazer uma análise sobre o surgimento do capitalismo, de maneira racional para ele. Ele também vai pensar diferente aí do Marx, quando ele vai produzir, né, uma grande obra, uma das mais conhecidas que ele tem, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele tem basicamente 2 preocupações: mostrar de onde vem o capitalismo e o que é esse capitalismo. Ele vai pensar aí bem diferente das narrativas que você conhece. Mas isso a gente vai ver no nosso próximo encontro. Até lá, te inscreve, curte, compartilha, que a gente vai voltar.